E agora sim, a gente fala sobre o leilão de rodovias realizado ontem. O governo paulista está comemorando esse ágio recorde que foi de 7.200% na concessão de um trecho rodoviário. O consórcio Infraestrutura Brasil levou a rota Piracicaba-Panorama ao oferecer uma outorga de 1 bilhão e 100 milhões de reais, além dos 14 bilhões previstos em investimentos. E para falar sobre isso, estamos recebendo hoje aqui o secretário de Logística e Transportes do governo de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. Como vai, secretário? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a vocês, bom dia, professor Vila. É um prazer estar aqui, poder falar de um momento muito importante para a infraestrutura de São Paulo, né? Ontem tivemos o primeiro leilão do governo João Dória e foi um sucesso. Tivemos aí uma boa resposta do mercado. O Banco Pátria, junto com o Fundo Soberano de Singapura, aportaram lá na outorga 1 bilhão e 100 milhões de reais e tem aí, ao longo de 30 anos, ainda uma curva de investimento da ordem de 14 bilhões de reais, o que mostra que o modelo está correto, foi um bom momento e é o início dessa reestruturação da infraestrutura em São Paulo, né? E a que o senhor atribui esse sucesso, secretário? Por que foi tão atrativo esse pacote? Por que despertou tanto interesse das empresas? Olha, ele foi muito bem modelado. Essa modelagem foi conduzida aí pelo vice-governador, pelo Rodrigo Garcia, que é o responsável pela parte de privatizações e concessões do Estado. Então, primeiro, ela foi atrativa ao longo dos investimentos nessa curva de 30 anos. Depois, a nova estrutura, mostrou aí que ela vai trazer, além da questão da rodovia em si, um conjunto de desenvolvimento ao entorno da rodovia que vai induzir também um maior uso da rodovia na logística nesse trecho todo. É um trecho muito importante, ele vai de Piracicaba até Panorama, no Rio Tietê, aliás, no Rio Paraná, e ali você tem também uma confluência de cargas, você tem uma confluência com o modal hidroviário do Rio Paraná, o que faz com que esse lote seja muito atrativo. O resultado foi esse, o aporte de 1 bilhão e 100 milhões na outorga, que faz com que a gente fique muito feliz aí de ver que essa modelagem está correta e dá uma diretriz para as novas concessões que virão ao longo deste ano. E quais são essas novas concessões? O que vocês preveem? Olha, a primeira que já está em estudo, nós já temos aí até a etapa das audiências públicas concluídas, é o lote do litoral. É um lote que pega a Mogi Bertioga, aquele trecho administrado aqui da Rio Santos, que nesse pedaço de São Paulo ela é nossa, SP-055, ela vai pegar um trecho ali de Bertioga até Peruíbe. Então, com isso, você tem aí uma remodelação com trechos de duplicação, acessos às cidades, enfim, é o segundo lote aí que já está em discussão. E outros, né, que nós vamos ver aí agora a reestruturação dessa matriz de logística do Estado de São Paulo. Então, de cara agora, nós já estamos com o lote do litoral e temos outros já em estudo para que a gente possa fazer essa integração dessa matriz logística no Estado e, com isso, ter uma grande oferta de desenvolvimento na rede rodoviária de São Paulo. Também participando da nossa conversa com o secretário João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes de São Paulo, o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Sua pergunta, Constantino. Bom dia, secretário. Muita gente reclama de pagar pedágio em rodovias privadas e tudo mais e, particularmente, eu acredito que o que realmente é revoltante é você pagar tanto IPVA no Brasil a fundo perdido. Quando vocês fazem essas concessões todas, não há nenhum alívio para o pagador de impostos, certo? Ele, na verdade, ele continua pagando o mesmíssimo imposto e ainda tem que pagar os pedágios nessas rodovias privadas. Como é que fica essa equação? Uma coisa é a questão tributária aí do veículo, a questão dos impostos relativos ao uso do veículo. Vamos falar da rodovia. O pedágio na rodovia ele é fundamental para que você possa manter essa curva de investimento. O que precisa ter é uma questão de justiça na cobrança de pedágio. O governador João Dória, desde logo, colocou aí que ele queria um novo modelo de pedágio no estado de São Paulo. É o que aparece nessa modelagem aí da rodovia entre Piracicaba e Panorama. Você vai ter pelo menos 3 grandes inovações ao longo desse período aí para a implantação de nova metodologia de pedágio. Quais são? Primeiro, o desconto para o usuário frequente.
Aquela pessoa que usa a rodovia, mora de um lado, trabalha do outro do pedágio, precisa ir até um determinado ponto na outra cidade, esse usuário vai ter uma grande redução tarifária. Depois você vai ter um outro que é uma tarifa variável, uma tarifa, diferenciada, né? E é por isso variável. Você pode ter, por exemplo, num período noturno, uma redução da tarifa de pedágio para induzir, por exemplo, aquela rodovia a se tornar um corredor logístico, carga passar por lá durante a noite. E depois o terceiro ponto é justamente essa do percurso, do percurso percorrido, do trajeto percorrido. Então você vai pagar ponto a ponto. Você entra em Piracicaba, sai em Marília. Você entra em Marília, sai em Panorama. Você vai ter ali um pedágio de acordo com o trajeto percorrido, como é no mundo. Então, isso dá uma justiça tarifária para o pedágio. Agora, tem uma outra coisa que precisa ser colocada. O pedágio também traz uma receita para os municípios. Você tem lá o Imposto sobre Serviços, ISS, de qualquer natureza, que ele é proporcional ao frontão do município na rodovia. Então, os municípios, são 62 municípios nessa concessão, eles vão receber ao longo desses 30 anos mais de 2 bilhões de reais de repasse direto do pedágio para cada um desses municípios. Portanto, tem essa questão que ajuda também o desenvolvimento, e é um recurso que não vem carimbado. O prefeito pode usar para aquilo que ele achar necessário dentro do desenvolvimento do seu município. Então, o que precisa ter é uma justiça tarifária. E isso foi uma determinação explícita do governador João Dória e que foi colocado nesse lote Piracicaba Panorama com a primeira grande inovação sobre pedágios em São Paulo. Agora a pergunta do professor Vila. Secretário, como é que, para informar quem nos acompanha, como é que esse dinheiro entra no erário? Quer dizer, foi feito outorga, 1,1 bilhão, é isso, né? Isso. Imediatamente, o consórcio que ganhou deposita no erário, ou isso é depositado em parcelas, em prestações? Não. Ele aporta isso na assinatura do contrato. Sim. Na assinatura do contrato. E com isso você já tem aí uma condição de investimento. É claro que isso daqui virá já dentro de um contexto de investimento rodoviário em São Paulo, né? Todas as outorgas até agora de todo o processo de concessão foram para o DR para que ele possa ter uma receita para que ele mantenha as rodovias não concedidas. Sim. O DR hoje responde por 14 mil quilômetros no estado de São Paulo e tem mais um plano de 12 mil quilômetros de rodovias vicinais. Então, esses recursos serão aportados para que a gente possa fazer uma melhora nas rodovias não concedidas. O senhor falou da questão logística, então, rapidamente me lembrei, o senhor falou até da hidrovia, né? Das hidrovias, né? Claro. É uma coisa sempre que me chamou a atenção, eu posso estar desconhecendo o assunto, e aí o senhor me esclarece, e aos quem nos acompanha, que com tantos rios tão importantes no estado de São Paulo, rios caudalosos, isso é bonito falar, né? Afinal, temos um ministro que escreve errado, então vamos falar da nossa língua, né? Nossa língua. Se eu falar em Camões, ele vai achar que é um torcedor do Vasco da Gama, né? Então, a questão das hidrovias. Teve uma época, eu lembro que alguém, não sei, tem concessionário da hidrovia Tietê, né? Tietê Paraná? Não tem mais? No Paraná tem, porque são dois processos. Você tem a hidrovia Tietê-Paraná dividida em dois grupos. Tem uma agência reguladora nacional que cuida da hidrovia do Paraná. Chama ARANA, é uma agência que cuida do Paraná. Sim. Aqui em São Paulo é o Departamento Hidroviário que cuida do trecho de 800 quilômetros que atravessa o estado a partir ali de Piracicaba e vai até o Rio Paraná. Então, e essa daqui, ela conversa com a hidrovia do Paraná, mas ela é administrada pelo estado de São Paulo. Então, são duas estruturas. Lá você tem uma agência reguladora que cuida desse trecho, são 2.400 quilômetros, 1.600 do governo federal no Paraná e 800 do governo estadual no Rio Tietê. E é uma ligação, então, dessas concessões, dessa concessão feita agora com a questão das hidrovias? Não, na verdade, professor Vila, o que acontece? Nós vamos ter uma grande reformulação logística em São Paulo, que o senhor acompanhou aí, houve a renovação antecipada da Rumo, que tem um investimento grande na ferrovia Norte-Sul, que entra em São Paulo acima do Rio Paraná,
acima do Rio Tietê, por Estrela do Oeste, vem lá, passa por Rio Preto e vem aqui até Itirapina, né? Depois entra para Americana. E do outro lado do Rio Tietê, você tem o que chama Malha Oeste. Então ele vem também de Panorama, desce ao lado do Rio Tietê, passa por Bauru, corta, vai para Itirapina e vem para um grande hub em Americana. Essa nova dinâmica de ferrovia no estado de São Paulo vai implicar uma intermodalidade. As rodovias vão precisar conversar com a ferrovia, porque você vai ter uma carga ferroviária, que é uma novidade bastante grande nessas regiões. Ela vai ser retomada com força. E aí, entre elas, você tem a hidrovia do Tietê. A hidrovia do Tietê hoje tem um grande polo intermodal, que é em Pederneiras. Você consegue fazer ali uma grande plataforma logística e ela certamente vai induzir uma carga transversal no estado, né? Que vem capturar essas novas estruturas logísticas ao longo da rodovia, usa um trecho da rodovia e vai se comunicar nessas plataformas intermodais. Então isso é um grande desenvolvimento para o estado e vai obrigar que você tenha uma conexão entre a carga rodoviária, a carga ferroviária e a carga hidroviária. Só uma questão, sei que vão brigar comigo por causa do tempo, o Tivo vai brigar. Não, fica à vontade, por enquanto não. A questão é a seguinte, eu tenho uma inveja, no bom sentido, porque tem inveja ruim e inveja boa na minha leitura. A inveja boa, a gente está viajando pela Europa e pegar aqueles trens de passageiros fantásticos, né? E eu nasci no interior de São José do Rio Preto e eu usava a estrada de ferro da Alta Araraquarense e vim com a minha mãe de Leito de Rio Preto para São Paulo. Isso faz um certo tempo, no século passado. Então, e nós tínhamos nos anos 20 aqui em São Paulo, eu lembro que o Washington Luiz lembro historicamente, o Washington Luiz era o governador de São Paulo, teve uma vez que ele viajou por todo o estado de São Paulo só com ferrovias, acompanhado de vários jornalistas. Isso está no livro do Paulo Duarte, nas suas memórias, a época jovem jornalista do estado de São Paulo. E dá uma inveja danada ao ler tudo aquilo, porque ele percorreu todo o estado de São Paulo de ferrovia, inclusive toda a parte litorânea, né? Até a divisa com o Paraná. Quando é que nós teremos em São Paulo transporte ferroviário de passageiro? Eu lembro que a presidente Dilma, grande presidente Dilma, saudade dela, ela queria fazer o trem-bala, que era Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Não teve o trem, não teve a bala, não teve nada. Quando é que nós teremos transporte de passageiros em São Paulo? Olha, vai ter e vai ter logo. O governador João Dória, né, já determinou, não tem nada de trem-bala, tem um trem normal, né, entre São Paulo e Campinas, é o trem intercidades. E isso já está resolvido, ele dependia de um ajuste das linhas ali entre Campinas e a entrada de São Paulo na Lapa, para você segregar a carga. Isso já foi resolvido, já teve um acordo com o Ministério da Infraestrutura e agora nós já estamos na etapa de desenhar aí o edital. Quem está cuidando disso é o meu colega Alexandre Baldi. O Baldi já está tratando de fazer essa primeira licitação do trem intercidades. Você vai continuar de São Paulo até Campinas, tem uma parada em Jundiaí e depois você vai até Campinas. E o segundo é no Vale do Paraíba, São Paulo, São José dos Campos, né? E nós estamos discutindo agora também a questão de um terceiro trecho que a Rumo vai devolver para o governo federal e é um trecho no Vale do Ribeira. O professor vai lembrar, tinha uma ferrovia importante de passageiro que vinha descendo do Vale do Ribeira, entrava por Cajati, Peruíbe, depois subia até Santos, passando por São Vicente. Hoje você tem um VLT ali em Santos que se conecta em São Vicente, com a possibilidade de depois você vir até a Praia Grande, conectar com esse ramal ferroviário e ter um trem parador que vai chegar até Peruíbe. Então isso também está no projeto, nós estamos trabalhando com essa visão, sem fazer nada da NASA, é uma coisa real e isso é uma determinação do governador, põe no papel aquilo que dá para fazer. Então esses dois projetos já estão aí, o trem intercidades São Paulo-Campinas e o trem intercidades São Paulo-São José dos Campos. Ok, quero agradecer aqui mais uma vez, então, a visita do secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. Obrigado, secretário, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado pelas informações e bom dia. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, professor. Bom dia. Prazer falar aqui, à disposição para a gente contar dos bons projetos aí do governo João Dória. Muito obrigada.